São dois os textos que nós vamos trabalhar nessa manhã, mas Colossenses ele vai nos colocar nos trilhos para nós iniciarmos a nossa caminhada. Colossenses capítulo 2. Eu lerei os versos de 1 a 3. Amém? Vamos lá? Colossenses 2, versos de 1 a 3. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me, preste atenção nisso, o apóstolo Paulo aqui, ele começa a falar agora do seu esforço. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Aqui ele está falando de consolo. Estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim, ou seja, agora ele vai dizer a finalidade, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. O apóstolo Paulo trabalhava para que Cristo fosse conhecido. E agora o verso 3, que é o verso principal da nossa palavra nessa manhã. Nele, uma referência a Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu quero te convidar a fazer essa leitura só desse verso 3. Vamos lá? Nele as mulheres, os homens, varões valorosos, amém. Feche seus olhos. Senhor, mais uma vez estamos em Tua presença, consagrando tudo que temos feito a Ti nesse lugar. Pai, que o Senhor agora fale diretamente aos nossos corações, que não seja eu, mas que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, fale aos nossos corações, que seja uma manhã de transformação, uma manhã de decisão, que não haja impedimento para a Tua palavra nesse lugar. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos falado nesse mês sobre sabedoria. O tema da palavra nessa manhã é tesouro da sabedoria. O texto aqui, ele coloca como os tesouros da sabedoria, aquilo que é precioso. E enquanto eu pensava sobre isso, me chamou a atenção a ideia do apóstolo Paulo estar se referindo à sabedoria como um tesouro. Lembrei de um programa que esse ano eu assisti algumas vezes, chamado A Maldição de Oak Island. Não sei se você já viu. É um programa que passa nesses canais de história e é muito interessante, porque ele conta a história de uma ilha do Canadá, onde supostamente há um tesouro. Ali, esse tesouro ele seria, se eu não me engano, do século XVII, provavelmente um tesouro espanhol, que naquela época de piratas, enfim, teria havido um naufrágio. E toda a série, isso é uma série, ela se passa ao redor de dois irmãos que estão investindo suas vidas em buscar aquele tesouro. Eles investem dinheiro porque eles têm comprado as terras para poder mexer. Eles investem conhecimento porque há uma vasta quantidade de profissionais contratados para essa busca. Você tem ali o engenheiro de solo, você tem ali a pessoa que estuda o movimento de marés, tem o especialista no sonar, e foi isso que me chamou a atenção. Eu comecei a ver essa série justamente por toda essa tecnologia ou essa engenharia que está envolvida. Isso me chama a atenção. E ali você vê a pessoa gastando dinheiro, tempo. Muitas vezes as pessoas estão frustradas porque cria-se uma expectativa, e aí é isso que prende a pessoa, né? Hoje vai encontrar alguma coisa, e não se sabe, não se sabe. Eles imaginam que tenha havido ali uma série de galerias, isso eles deduzem através de algumas pistas, vamos dizer assim, alguns artefatos, algo. Toda vez que é encontrado algo novo, isso dá um novo ânimo para aquela equipe. Enfim, eles imaginam que exista um tesouro, têm colocado ali suas vidas em algo que não se sabe se é real. Porque toda a série se baseia em uma moeda espanhola que foi achada lá por volta de 2013. Então, aquela descoberta de uma moeda, somada a algumas possibilidades, baseada em uma lenda, e aí por isso a ideia do nome de maldição, porque a lenda diz
que 7 pessoas precisariam perder a vida até que o tesouro fosse encontrado, e teria já se morrido 6 até. Então, isso tudo cria expectativa. Mas por causa de uma lenda, por causa de uma moeda, algo que foi achado assim muito superficialmente, aquelas pessoas estão colocando a sua vida. E às vezes isso acontece conosco. Às vezes nós estamos colocando grandes esforços, depreendendo o nosso tempo, colocando o nosso tempo em situações, nossas vidas, empenhando o que temos e o que não temos, em algo que talvez não tenha valor algum, porque não se sabe se esse tesouro existe. Às vezes isso acontece conosco, e talvez eles estejam até no local errado. Partindo do pressuposto que existe alguma coisa, não se sabe nem onde está. Mas, meus irmãos, não é assim com a sabedoria. A sabedoria que o apóstolo Paulo coloca como um tesouro, como algo precioso, ela tem um mapa. E nós vamos falar sobre isso hoje. Aqui nos versos que nós lemos, nós precisamos entender aqui o contexto. O contexto é o apóstolo Paulo tratando aqui os irmãos sobre a igreja que estava sendo bombardeada com falsos ensinos. E aí nós pensamos então que existe uma sabedoria verdadeira que ele trata aqui, e também no próximo texto que nós leremos, que é oposta a uma sabedoria secular, uma sabedoria deste século. Meus irmãos, é muito importante nós termos sabedoria, nós crescermos. Eu dizia isso, é importante nós buscarmos algo maior, estudarmos. Se você está em dúvida se estuda ou não, estuda. Se você está em dúvida se, eu não sei se eu vou fazer uma faculdade esse ano, faz, meu irmão. Sabedoria não é demais, não. Pega essa, meu irmão, faz. Sabedoria não é demais, e toda vez que você cresce, a gente cresce junto. Nós precisamos ter pessoas boas. Eu penso sinceramente assim, nós precisamos ter pessoas letradas, com alto gabarito, dos mais altos escalões dessa nação. Em vez da gente ficar reclamando, por que acontece? Não, faz a sua parte. Você pode, nós podemos, quando nós nos submetemos ao Senhor. Eu não quero aqui estar falando, ou estar trazendo uma palavra que pareça uma espécie de autoajuda, ou um treinamento coach. Não é isso. Porque o que nós vamos falar aqui nessa manhã é sobre a verdadeira sabedoria, que não é essa que eu estou falando, essa também é importante, mas a verdadeira sabedoria, ela vai muito além. O que o apóstolo Paulo fala aqui? O verso de número 3, o verso que nós lemos. Nele, Cristo, estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Queridos, a sabedoria, ela tem um mapa, está aqui. E nós acessamos esse mapa uma vez que nós mergulhamos em Cristo. Em Cristo está a verdadeira sabedoria. Se nós olharmos o padrão bíblico para a sabedoria, ela sempre vai estar associada a Deus. Sempre vai estar associada a Cristo. No Antigo Testamento, nós vemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios capítulo 1, verso 7. E você vê isso ao longo de todo o Antigo Testamento. Temer a Deus era demonstrar a sabedoria. Há uma associação direta. Quando chegamos aqui no Novo Testamento, a sabedoria ela está associada então a Cristo. A sabedoria ela está diretamente ligada a Cristo. E eu preciso então entender que há algo mais do que eu já conheci do Senhor até hoje. Como assim? O texto fala que nele, Cristo, estão escondidos os tesouros da sabedoria. Por que escondidos? O Gustavo pode chegar e falar assim: Davi, eu escondi um negócio de você. E ele escondeu porque ele não quer me falar. Mas não é essa a ideia aqui do texto. Cristo não esconde nada porque Ele não quer falar. A palavra originalmente aqui, ela traz a ideia de guardado. Nele, Cristo, estão guardados os tesouros da sabedoria. Por quê? Porque ela pode ser acessada. À medida que eu mergulho, à medida que eu busco em profundidade ao Senhor, à medida que eu me dedico a Cristo, que eu mergulho na palavra, Lutero, o grande reformador, ele já falava que Cristo está no centro das Escrituras. À medida que eu mergulho no conhecimento de Cristo, eu me torno uma pessoa verdadeiramente sábia. Não sábio nos padrões desse mundo, mas sábio aos olhos de Deus. Eu preciso então mergulhar em Cristo.
Cristo, eu o conheço, sim, devo conhecê-lo como meu Salvador, como o Senhor da minha vida, mas eu também preciso entender algo mais. Eu preciso entender, como está escrito lá em Colossenses capítulo 1, versos de 15 a 17, Ele é a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem de Deus para nós. O texto segue e vai dizer que nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, Criador, Autor de todas as coisas. O mundo, ele fala sobre uma evolução, com muito... entende-se que há um ser superior, já se admite isso, mesmo na ciência, um design inteligente, mas aqui a Bíblia nos é clara, Cristo é o Criador de todas as coisas, e não apenas isso, ainda nesse texto de Colossenses, e nele tudo subsiste, todas as coisas estão sustentadas por Ele, o mundo só gira por causa de Cristo, os planetas estão alinhados por causa de Cristo, você está, onde você mora, onde você trabalha, por causa de Cristo na sua vida. Só que eu preciso reconhecer isso, e à medida que eu reconheço isso, que eu mergulho nesse conhecimento, isso faz uma diferença. Aí sim eu passo a viver uma vida sábia. Na profundidade do mundo, a profundidade que o mundo gostaria que eu mergulhasse, porque você já notou como o mundo é? O mundo ele abre uma pequena porta, uma pequenazinha oportunidade, e aí você enfia o pezinho, daqui a pouco a coisa vai descendo, quando você vê, você já está debaixo da lama. Na profundidade do mundo, eu não encontro sabedoria, mas na profundidade de Cristo, eu e você encontramos tesouros, os tesouros da sabedoria, e aí eu passo a ter uma capacidade melhor de decidir. Talvez você esteja aqui com uma dúvida, eu não sei se eu faço, se eu não faço. Ora, busca o Senhor, coloca o Senhor em primeiro lugar, mergulhe em Jesus Cristo, entrega a sua vida a Jesus. Eu não estou falando aqui de solução de todos os problemas, não é isso que nós pregamos aqui, mas nós falamos de alguém que transforma a nossa vida e nos enche de sabedoria para vivermos de uma maneira diferente, não segundo os padrões desse mundo, mas segundo o padrão do Senhor para nós. 1 Coríntios capítulo 1, verso 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo, ele é tanto poder como sabedoria. Precisa haver um equilíbrio nas nossas vidas. Um equilíbrio entre o poder de Deus em nós, através de Cristo, e a sabedoria. Tem gente que busca muito um lado em detrimento do outro. É uma vida desequilibrada. É uma vida que não está no parâmetro correto. Precisamos, sim, mergulhar em Cristo. E é interessante que eu observo, nós estamos evoluindo muito aqui no idioma. É o Master Summer, que falou ali a programação da melhor idade. É o Deeper. Cadê a juventude aí? Ih, não, deixa para lá. Cadê a juventude aí? Olha só, pastor William, eu vou implicar agora. Vamos ver se vai... Estou dando a deixa já. Cadê os adolescentes da igreja? Então, gente, vou dar mais uma chance. Cadê a juventude da igreja? Amém! É isso, gente. Queridos, Deeper traz a ideia de profundidade, de mergulho, de estar mais. E eu volto aqui a falar sobre a ideia de tesouro que o apóstolo Paulo coloca. Toda aquela história que eu contei, daquele programa que está baseado em uma moeda que foi achada, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, existe algo que tem que ser mergulhado, que está mais fundo, que está mais embaixo, então temos que cavar, temos que ir e vamos achar mais. Nós precisamos mergulhar na intimidade com Cristo. E eu quero ir então para o segundo texto que vai nos nortear nessa manhã, na carta de Tiago. Você pode abrir lá, Tiago capítulo 3. Há uma semelhança entre os textos, tanto de Tiago como ao que lemos aos Colossenses, porque ambos estão tratando de situações onde havia falsos ensinos, onde a sabedoria estava sendo, digamos assim, deturpada. Só que Tiago, engraçado perceber que geralmente o apóstolo Paulo é aquele que escreve mais arduamente, mas Tiago, ele já começa de uma maneira aqui mais firme. Tiago 3, versos de 13 a 17.
Ele começa assim o texto: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Tudo depende da maneira como a gente lê, né? Às vezes a gente lê a Bíblia tão corrida e não percebe o detalhe do texto. Mas Tiago está falando assim: vem cá, quem é que pensa que tem sabedoria aqui? Seria na nova versão da linguagem ultra atualizada de hoje. Quem que pensa que sabe alguma coisa aqui? Aí ele continua: que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se você abriga no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Verso 16: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto, olha aqui mais uma vez ela, a sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Queridos, o segundo ponto dessa palavra nessa manhã, quando nós primeiro encontramos o tesouro da sabedoria em Cristo, é que a sabedoria ela deve ser então demonstrada. Não há como eu pegar essa sabedoria que eu recebo, ou que eu acesso, melhor dizendo assim, e guardar isso. Não pode ser. Mas há um adendo aqui no texto, porque ele fala que ela tem que ser demonstrada mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Mediante obras praticadas com humildade. Queridos, o nosso bom procedimento deve ser uma referência para os outros. A nossa boa conduta, a maneira como eu me porto, a maneira como eu trato as pessoas, os relacionamentos que eu faço, as minhas relações sociais, a maneira como eu lido com as situações. Nós precisamos retomar o tempo que a nossa palavra valia mais. De chegar e falar assim: olha, eu vou estar lá a tal hora. Falar assim: pastor William, eu vou estar no... Eu esqueci o nome do Conectar. Não, mas eu ia falar, teve um outro que foi sexta-feira, foi agora essa semana. Foi o Passaporte. Que hora é o Passaporte, pastor William? Eu vou estar no Passaporte, pastor William, 5 horas estou lá. E aí chega aqui o pastor William, amarradão, 15 disseram que viria, 50 disseram que viria. Aí chega meia dúzia. Queridos, é palavra. Eu preciso honrar as minhas palavras, o meu bom procedimento. Começa aqui, começa com coisas pequenas. Eu quero poder fazer um negócio e confiar, e não estar preocupado assim se... será que ele quer me dar uma volta? Não. A minha vida, a vida do crente, ela precisa ser diferente, ela precisa externar a sabedoria precisa ser demonstrada através do bom procedimento, em tudo. E eu confesso que eu tenho uma bronca danada, isso é uma coisa que me consome, quando eu vejo as pessoas que jogam o nome de Deus assim, no lixo. A pessoa às vezes está conversando contigo, ela consegue falar 10 palavrões, e no final ela vira e fala assim: Deus te abençoe. Isso é complicado demais. Eu não sei, enfim, isso não é bom. Aquele que falava 10 palavrões, cuida, falando, diminui. Pô, eu já consegui falar 9, falei 8. Um dia vai chegar, é uma evolução, é um procedimento que precisa ser mudado, mas isso começa à medida que eu mergulho em Cristo. Você que entregou a sua vida a Jesus, tem coisas talvez na sua vida que você ainda não conseguiu abrir mão, coisas que ainda precisam de libertação, mas à medida que eu mergulho e que eu busco nas ferramentas que o Senhor me dá, como por exemplo nessa terça-feira, agora a libertação aqui, eu vou me aprofundando e passo a viver uma vida sábia. É possível de ser acessada. Tiago, ele está escrevendo aqui sobre um conceito de procedimento. Ele fala sobre praticar a palavra, não fazer acepção de pessoas, sobre o domínio da língua, sobre a opressão aos carentes. Tiago está nos ensinando que a verdadeira sabedoria deve ser demonstrada. A sua linha de raciocínio aqui é a seguinte: a sabedoria deve ser demonstrada através do bom procedimento e através da prática de obras em humildade. Eu preciso praticar, preciso fazer alguma coisa por alguém. É muito bom você vir aqui, entregar o seu dízimo, a sua oferta, isso faz parte. Isso é uma prescrição para nós que só nos abençoa.
quando nós fazemos de bom coração, quando nós fazemos com alegria, mas eu também posso fazer mais do que isso aqui. Eu posso abençoar alguém que está aí fora. Talvez você não saiba como, dá um sorriso. Afinal de contas, você vai tirar essa máscara mesmo quando sair daqui, que eu sei. Não é verdade? Dá um sorriso para a pessoa, dá um bom dia, fala, Deus te abençoe. Ninguém vai entender nada. Você pode abençoar a vida do próximo. E mais uma vez então, verso 15 aqui, esse tipo de sabedoria, aqui ele está falando da sabedoria que não é a sabedoria que vem do céu. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Queridos, tem pessoas que elas dão um boi para não entrarem na briga, mas dão para não sair da briga. Não pode ser assim não, gente. Eu preciso fugir do que é ruim, daquilo que é mal. Isso é demonstração de sabedoria. E aonde eu vejo isso? Na Bíblia, a palavra. A palavra nos ensina como lidar com nossos pais, como os pais devem lidar conosco, como os servos ou os empregados devem lidar com seus patrões, como os patrões devem tratar os empregados a não serem opressores, como nós devemos tratar os idosos, as viúvas, todos. A Bíblia tem que ser a nossa base de sabedoria. O meu procedimento demonstra a sabedoria de Deus em mim. Se o meu proceder não está de acordo com o que eu vivo, há alguma coisa que precisa ser melhorada. Mas o terceiro ponto, então, que eu quero compartilhar com você nessa manhã, está no verso 17, quando diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Queridos, aqui, o terceiro ponto, ele nos diz que a sabedoria produz virtudes. Uma vez que eu mergulho em Cristo, buscando o tesouro da sabedoria, e eu então passo a proceder de uma maneira diferente, em mim, ele coloca virtudes. Essa lista aqui não é uma lista exaustiva. Provérbios, capítulo 1, também tem uma lista ali de virtudes. Lembrei que, há alguns anos atrás, a nossa igreja, numa série de mensagens de quarta-feira, ela estudou o livro de Provérbios. Esses são os raízes. Livro de Provérbios. E a primeira mensagem se chamou Virtudes Excelentes Ligadas à Sabedoria, pregada pelo pastor João. Ali naquele capítulo 1 de Provérbios há 9 virtudes ligadas à sabedoria. Aí no final ele conclui: o temor do Senhor é o princípio daquelas virtudes, ou o princípio da sabedoria, digamos assim. E aqui então eu tenho que perceber que, como eu disse, essa não é uma lista exaustiva, mas eu quero comentar um pouquinho sobre essas virtudes. Primeiro, pureza. A pureza é a ideia de algo perfeitamente puro, algo que está totalmente limpo. É aquele ambiente 100%, a verdade é que a gente nunca chega ao 100%, sempre 99,999%, mas é a nível máximo de limpeza, de esterilização. É preciso sabedoria para não se contaminar com as ofertas, porque as ofertas do mundo vêm. Eclesiastes capítulo 10 fala que assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez, um pouquinho de insensatez, ele pesa mais do que a sabedoria e a honra. Um pouquinho de uma decisão errada, um momento de loucura, digamos assim, vai pesar muito. Meus irmãos, 5 minutos de uma decisão errada acaba com a tua vida. 5 minutos de uma decisão errada. Por isso nós precisamos ter sabedoria. Ela nos leva à pureza. Outro ponto aqui, ela é pacífica. É a ideia de ser um fazedor da paz, um pacificador. É aquele que não entra em confusão. A gente ganha muito mais se tiver uma vida em paz, não é isso? Não é verdade? Se a gente só puder ter paz, já é. Mas tem confusão que a gente gosta de entrar. Mas enfim, que não seja essa a nossa realidade. A verdadeira sabedoria nos leva a sermos pacíficos, e bem-aventurados os pacificadores, porque aqueles que são da paz serão chamados ou serão identificados como filhos de Deus. É amável.
Amável é a ideia de gentileza. Isso tem a ver com a nobreza, com uma conduta nobre. É tão bom quando a gente é tratado com gentileza. Sabe aquela pessoa que te recebe mal? Você vai naquele lugar, você até lembra aí. Você vai em determinada repartição, aí tem aquela pessoa que parece que... A gente pode mudar isso, meus irmãos. Seja você o diferente. Se é você que dá uma repartição, haja diferente. Seja mais gentil. Isso é demonstração de sabedoria. A gente pode ser mais gentil. Compreensiva. A ideia de compreensão é a ideia que está ligada à disposição a ceder. Eu compreendo uma necessidade, tudo bem, eu cedo. Só que, às vezes, o orgulho atrapalha. Não vou ceder, não. Não, deixa, pastor Leonardo, o quê? Não vou ceder para ele, não. De manhã eu falava isso. Já pensou se eu chego aqui, pastor Leonardo fala assim, Davi, poxa, você não vai poder pregar e tal. E aí eu me preparei, aquela coisa. Eu tenho que entender, gente. Aí eu vou sair espraguejando a igreja. Não, essa igreja, que não sei o quê. Não pode. Eu preciso saber ceder. Há momentos que você precisa ceder nos relacionamentos. Isso traz saúde. Isso traz saúde emocional, saúde espiritual. Enfim. Misericórdia. Misericórdia são atos de bondade por aqueles que estão aflitos. Já falei sobre isso. Nós precisamos demonstrar, ter uma atitude boa para aquele que está carente. Tem um monte de gente aí que está aflita hoje. O que você pode fazer? Talvez uma pergunta que você possa se fazer nessa manhã. O que eu posso fazer para ajudar aquele que está carente? Talvez você não tenha condições que você gostaria, mas não é porque você não tem o que você gostaria que você tem que deixar de fazer. Uma coisa pequena você pode fazer e você pode transformar a vida de muitas pessoas. Imparcial, a ideia de imparcialidade é não deixar a minha vontade influenciar nos julgamentos. É a ideia de ser justo e sincera. O sincero é aquele que não disfarça os seus pensamentos. É aquele que não é hipócrita. Não estou falando aqui de você sair, baseado nessa palavra, e sair falando um monte de coisa, sem pudor, talvez, algum. A Bíblia nos ensina que há um tempo certo, que há uma maneira certa de falar a verdade, de falar as coisas, e nós temos que fazer isso. Nós temos que ser sinceros. Meus irmãos, então, nessa manhã, nessa breve palavra, sabedoria é um tesouro. A sabedoria é muito preciosa. E ela pode ser acessada quando eu mergulho em Cristo. Uma vez que eu encontro em Cristo essa sabedoria, ela há de ser demonstrada através do meu procedimento. E enquanto o louvor já vai chegando aqui, para nós adorarmos ao Senhor, ela vai ser demonstrada através do meu procedimento. E é interessante que o meu procedimento ele impacta na vida do próximo. Ele impacta na maneira como os outros me veem e como eu me relaciono com ele. Mas também, ela então há de produzir virtudes na minha vida. Talvez você precise, ou talvez você se lembre agora de alguma virtude que você pense assim, eu preciso ser mais gentil, eu preciso ser mais amoroso, ou mais pacífico, enfim. Comece na palavra de Deus. Comece em Cristo. Cristo é aquele que tem a verdadeira sabedoria. Nele estão escondidos os tesouros da sabedoria. E nessa manhã, você tem um mapa, você tem um caminho. Se você quiser, você inicia essa jornada para acessar aquilo que é precioso. Que Deus nos abençoe. Vamos adorar o Senhor.